Fala, brothers! Galera, continuando função quadrática, variação em função do delta. O que isso tem a ver? É o seguinte, o delta, né, chamado também de discriminante de uma função quadrática, ele tem um efeito grandioso para nos auxiliar em algumas situações. Para isso, eu escolhi 3 exemplos aqui para que eu possa trabalhar com vocês. Olha só, eu vou pegar aqui 3 funções quadráticas. Cada uma delas eu vou ter uma situação especial e nós vamos fazer o gráfico. Em cima disso nós discutiremos alguns detalhes, tá bom? Então vem comigo, galera. Olha só, a nossa primeira função, vou colocar aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza. Igual já comentei com vocês em um outro momento, para a gente poder montar o gráfico de uma função aí, o que a gente preocupa inicialmente? Com a ou as raízes da nossa função, né? Para saber onde que ela vai tocar o eixo x. E para a gente determinar a raiz, é pegar a função e igualar a zero. Ou, no caso da função quadrática, eu posso ir um pouco mais rápido pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Ou someproduto. Nós vamos por Bhaskara aqui. Começaremos pelo delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Aí você vai vir aqui comigo. Nessa função, olha o que acontece. Delta vai ficar b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6, máquina. Olha só. Delta vai ficar menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, delta vai ser 25 menos 24, ou seja, 1. Beleza, tranquilo, vamos seguir o jogo aqui. Teremos aqui agora, ó, x é igual, né, fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí você vai aplicar aqui comigo, olha só, fica pra gente, x é igual menos b é menos 5, que é quem acompanha x, no caso menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Vamos lá, desanima não. E aqui eu vou ter, ó, x é igual menos vezes menos, mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. E ali naquela etapa, né, lembra, a gente puxa o x', que é o que pega aqui o positivo, e o x2, que é o que pega o negativo, né? X', você vai vir aqui, ó, x' vai ficar 5 mais 1, 6, por 2, 3, x2, x duas linhas, né? 5 menos 1, 4, por 2, 2. Máquina, beleza, legal. Tem lá as raízes 3 e 2, ou seja, essa função aí, ela vai tocar o eixo x em 2 pontos. Vamos até colocar aqui no caso, plano cartesiano para a gente montar o gráfico. Então, olha só. Vou ter aqui o plano cartesiano, lembrando, função quadrática, né? O gráfico sempre é representado por uma parábola. Nesse caso aí, brother, a nossa parábola tem a concavidade voltada para cima, beleza? Então, nesse caso aí, concavidade voltada para cima, que é só nos orientarmos aqui, ó, a partir do termo A, que ele é positivo. E aqui ela vai tocar o x em 2 pontos, no 2 e no 3. Vamos fazer o gráfico aqui? Algo nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo aqui, vai tocar o x nesses 2 pontinhos, ó, no 2 e no 3, galera. Então toca x aqui, ó, no 2 e no 3. Beleza. Mas aí onde que eu tô querendo chegar, né? Tem o gráfico e tal. Se você quiser colocar mais detalhes, lembre que esse que sobra aqui é onde toca o eixo y, né? No caso 6. Se você quiser determinar o vértice também, você pode, mas não é tema de agora, tá bom? Galera, o que acontece aqui? Tem alguns momentos que a parábola ela vai tocar o eixo x em 2 pontos. Tem momentos que toca em 2 pontos, tem momentos que não vai tocar. E quem orienta, quem manda nisso pra caramba é esse amigo aqui, ó, o delta. Nesse nosso modelo aqui, o delta, ele foi positivo, ou seja, maior do que zero. E aí vem uma primeira condição para a gente. Quando o delta for positivo, ou seja, maior do que zero, peguei lá delta positivo, ou seja, maior do que zero. O
quer dizer que a função tem duas raízes reais distintas, ou melhor, a parábola toca o eixo x, a parábola toca o eixo x, toca o eixo x em dois pontos distintos. Toca o eixo x em dois pontinhos distintos aí. Então essa primeira particularidade aí, né, em dois pontos diferentes, ou seja, distintos, é o primeiro grande detalhe aí. Ela vai tocar x em dois pontos diferentes. Ou seja, quer dizer que essa função ela tem duas raízes reais distintas. Então, o delta tem esse grande poder de orientar no caso. Agora, um segundo exemplo para a gente. Olha só, máquina, vem comigo. Um segundo exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, que beleza, hein? Pegar aqui a função para a gente. G de x é igual menos x ao quadrado mais 6x menos 9, beleza? Vamos lá, jogar logo na fórmula de Bhaskara para a gente determinar aí as raízes. Então vem comigo, ó. Vai ficar aqui, ó, delta aqui, ó, já tá a formulinha, é b, que é 6, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 9. Vou puxar um gancho aqui na frente, ó. Fica 6 ao quadrado, 36, ok? E aqui, ó, menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36. No caso ali, menos 36. Então, brother, preste bem atenção. O delta aqui no caso, ó, vai dar zero. Beleza, vamos lá, delta é zero. Bom para ele. Vamos pensar comigo aqui agora. Vamos desenvolver o restante, ó. Nós temos que achar lá as duas raízes, né? Vamos pegar aqui na fórmula de Bhaskara, ó, desenvolver isso aqui. Vamos ver o que acontece, né? Vou chegar aqui, vou jogar, ó, x é igual menos b, então, ó, b é 6, menos 6, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 0, sobre 2 vezes a, o a é menos 1, vamos colocar aqui na frente, né? Vai ficar para a gente menos 6, mais ou menos, raiz de 0 é 0, 2 vezes menos 1, eita, menos 2, vamos lá, pensa comigo, máquina. Você vai puxar comigo aqui primeiro, ó, x', só traz positivo aqui no caso, ó. Menos 6 mais 0 vai dar no caso aqui menos 6, dividido por menos 2 vai dar 3. Se fizer com x2 é a mesma coisa, ó. Menos 6 menos 0, menos 6 por menos 2. Também vai dar 3. Ué, o que rolou aí? Pois é, tá vendo que o delta foi 0? Quando o delta for 0, os dois resultados são idênticos, ou seja, as duas raízes são idênticas. Com isso, a parábola vai tocar o eixo x em exclusivamente um ponto. Então, ó, se o delta for igual a 0, o que vai acontecer? A parábola toca x a parábola, toca x em apenas um ponto. Olha que doideira! Então, a parábola toca, vamos colocar direito, toca x em apenas um ponto, máquina. Ihu! Apenas um ponto. Como assim? Vamos fazer esse gráfico aqui? Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Tem lá os dois eixos, x e y. X, eixo das abscissas, e y, eixo das ordenadas. Vamos colocar aqui. Lembrando que essa aqui, galera, ela tem a concavidade para baixo, pelo fato ali, né, do a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado ser negativo, beleza? Vou deixar desse jeitinho aqui, ó, desse jeitinho aqui. Vamos lá. Eixos x e y, fiz assim para poder caber, ficar bonitinho, que beleza. Pensa, vai tocar o eixo x, nesse caso aqui, ó, no 3, concavidade para baixo. Então, algo mais ou menos assim, ó, mais ou menos assim, toca no 3, tá aqui. Ficou aquela coisa linda não, mas tudo bem, quem é feio tem seu valor. Agora, brother, outro detalhe, esse ponto aqui também ele é o vértice. Olha só, dois grandes detalhes quando isso aqui acontece, brother.
dois grandes detalhes em relação ao x do vértice e ao y do vértice. Toda vez que delta for zero, o x vértice acaba coincidindo com as raízes. E o y vértice, pega aqui, ó, o y do vértice acaba sendo, ó, zero. Meu Deus, ó, isso não tem Wi-Fi, mas tem muita conexão. Pff, beleza, galera? Então, o segundo caso, quando o delta for zero, vai tocar x em apenas um ponto. Agora, olha só, pensa comigo, delta já foi positivo, ou seja, maior do que zero. Delta foi igual a zero. E o que está faltando para a gente, galera? É o delta complicar a nossa vida, né? Então, o que mais que vai rolar? O delta, olha só, vou nem dar spoiler não, né? Olha aqui, ó, terceira situaçãozinha. Suponhamos que eu tenho lá a função, vamos colocar aqui, ó, h de x, que é x ao quadrado, menos 4x mais 5, máquina. Pegou aí? Vem comigo. Vamos lá, mesmo roteiro, né? Eu apaguei o deltinha, mas eu creio que você lembra. B ao quadrado, menos 4ac, você vem aqui, ó. Quem é delta na história, né? B ao quadrado, menos 4ac, e vem, ó, delta. B ao quadrado, que é menos 4, show, show. Menos agora 4 vezes a vezes c, que é 5. Eita, tá cheirando legal isso não. Ó, menos 4 ao quadrado é 16. Foca aqui, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Vai ficar menos na frente. Menos 20, 16 menos 20. Delta é menos 4. Eita, nossa. Delta é igual a menos 4. Galera, repara um detalhe. Lembra lá da fórmula de Bhaskara que fica assim? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Se aqui dentro for negativo, não tem raiz quadrada no conjunto dos números reais. E aqui nós trabalhamos com as funções no conjunto dos números reais. Putz. Então não tem raiz real. Se não tem raiz real, não toca o eixo x. É o terceiro caso. Então, se o delta for, no caso, menor do que zero, você já vai pensar, a parábola não toca o eixo x. Eita, e aí? Como é que eu vou ter que fazer o gráfico? Ó, a parábola não toca o eixo x, não toca o eixo x. Mas e aí? Ó, nesse caso, lembra, todas as parábolas têm vértice. Já vimos na aula anterior. Aí, nesse caso mais especial, para eu ter condições de fazer o gráfico, eu tenho que determinar o vértice, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, não sei se você lembra, nós temos x vértice menos b sobre 2a, então fica menos. O b é menos 4, o a é 1, né? Vai ficar aqui 2 só, né? 2 vezes a. Vai ficar menos vezes menos, mais 4 por 2 é 2. Y vértice menos delta sobre 4a, galera. Menos o delta é menos 4. A é 1, 1 vezes 4, 4. Menos vezes menos, mais 4 por 4 é 1. Então, o vértice tem esse endereço. Ó. X vértice é 2, Y do vértice é 1. Aí nós vamos fazer o gráfico. Só traçar aqui para a gente o plano cartesiano, galera. Marcar aqui eixo X. Eixo X, vamos lá, bonitinho, que beleza. E o outro eixo aqui, máquina, olha só, eixo Y, eixo das rebichichas, né? Que é o X. Eixo Y, eixo das ordenadas, né? Vacila não, tô. Vamos lá. Máquina, pensa comigo aqui, brother. Olha só. Nós vamos pegar aqui com cavidade para cima, vértice. Só que não toca o eixo X. Fica uma coisa nesse estilo aqui, galera. Nesse estilo aqui, olha só. O que acontece? Aqui, ó. Você vai ter, no caso, o X vértice, que é 2, e o Y vértice, que vai ser igual a 1. Está aqui feito o gráfico dessa parábola. Não toca. Então, brother, são as três situações que o delta pode nos ajudar aí no gráfico de uma função quadrática. Delta positivo, toca x em dois pontos diferentes. Delta igual a zero, toca x em apenas um ponto. Delta negativo não toca o eixo x. Beleza, galera? Falou, até a próxima!